Localizada num lindo vale, aos pés da Serra dos Órgãos, a cidade de Santo Aleixo começou a ser colonizada no fim do século XVI pelos primeiros portugueses a habitar Magé. Os primeiros habitantes eram colonos que viviam da caça e da agricultura de subsistência. Aos poucos, pequenas propriedades foram surgindo nas áreas cortadas pelos riachos e rios. A forte religiosidade, herança do povo português e influência dos jesuítas que por aqui passaram, mantinha viva a fé católica entre os colonos. Assim, em 1747, era inaugurada a Capela de Santo Aleixo, construída graças à devoção de José dos Santos Martins, proprietário de terras na região. A partir de então, toda a região passou a ser conhecida como Santo Aleixo. Ao passar dos anos, a agricultura foi crescendo na região, beneficiada pelo solo fértil e água em abundância. Plantações de banana e mandioca foram ocupando as margens do rio e as encostas dos morros. Os primeiros engenhos de farinha foram sendo construídos e tornaram-se a principal fonte de renda para os agricultores. No início do século XIX, o comendador José Antônio de Araújo Figueiras construiu às margens do rio Santo Aleixo ou Roncador a primeira fábrica de tecidos na América do Sul. O prédio, do tipo assobradado, foi construído com pinho de riga, madeira importada diretamente da Europa. Esse tipo de construção dificultava a ampliação da produção, razão pela qual, anos mais tarde, foi necessária a remodelação do prédio. A já tradicional festa em honra do padroeiro Santo Aleixo era famosa em todo o estado do Rio, noticiada pelos jornais de outras cidades, atraía visitantes de todos os lugares. Em 1878, a população local era de 1.457 habitantes, a maioria pequenos agricultores. O principal gênero de produção da época era a farinha de mandioca. Em 1892, a Câmara de Magé declarou Santo Aleixo como o segundo distrito de Magé, já que era o vilarejo mais progressista da região. Em 1895, era inaugurada a Fábrica de Tecidos Andorinhas, empreendimento de empresários portugueses e ingleses que perceberam o potencial hidráulico formado pelas águas do rio Andorinhas, que seria aproveitado para o fornecimento de energia elétrica. Logo, a região começou a receber imigrantes de outros países como Inglaterra, Itália, Alemanha e Espanha, atraídos pela oportunidade de trabalhar nas fábricas de tecidos de Santo Aleixo. O inglês Adam Brumer assume a gerência da fábrica Andorinhas e constrói a primeira estrada macadamizada do país, ligando Santo Aleixo a Magé. No início do século XX, Santo Aleixo já era conhecida como área industrial e a agricultura aos poucos perdia o seu espaço. Nessa época, muitos moradores morreram pela epidemia da chamada gripe espanhola e também pela febre amarela urbana. Com a Revolução Comunista na Rússia em 1917, Santo Aleixo foi palco de revoltas e greves. Operários eram incitados por comunistas a saquear as fábricas e o comércio. Palavras de ordem contra a igreja e os pequenos comerciantes agitavam a população local e colocavam em risco a fé católica. Procissões eram organizadas para defender a fé e manter o povo unido contra o ateísmo. Como não havia igrejas na região, o povo se reunia nas casas para rezar a ladainha e fazer as novenas para os santos. Missa somente uma vez a cada mês na Capela de Santo Aleixo, celebrada pelo pároco da Igreja Nossa Senhora da Piedade em Magé. Em ocasiões festivas, havia missa campal celebrada por um padre visitante. Era preciso construir uma igreja para o povo. Com o apoio da fábrica de andorinhas, a comunidade se uniu para construir a igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Os alicerces já tinham uns 50 anos quando em 1926 começaram as obras. Participaram da construção, entre muitos outros moradores, os senhores João Araújo, José Teodoro Ribeiro, Felício, Isidoro Lopes, Acácio Paulo, Luiz Cabral Bispo, Benedito Queiroz e João Carvalho.
Para a construção da torre, foi feita uma espécie de cone com trilhos de bonde colocados a uma distância de 15 centímetros um do outro e trançados com arame. No vértice da torre foi colocada uma bola de 200 quilos, feita com 40 quilos de pedra, 15 quilos de cal, 20 quilos de areia, 75 quilos de cimento e 50 quilos de ferro. Para colocar a bola no alto da torre foi feita uma padiola e levantada de um andaime para o outro até chegar ao alto. O cruzeiro foi feito por João Carvalho e ele próprio o instalou. João de Araújo e José Teodoro Ribeiro fizeram os desenhos da fachada da igreja, que ficou pronta em 1928. A primeira imagem da padroeira foi doada por Aleixo Pinto Carneiro, farmacêutico e comerciante da região. Os bancos foram doados por famílias católicas e pelos funcionários da fábrica de andorinhas. Em 1935, a empresa Fábricas Unidas de Tecidos, Rendas e Bordados S.A. comprou a fábrica Andorinhas e deu-se início a uma transformação urbana no bairro, com iluminação pública, água encanada, esgoto e a construção de escola, posto de saúde, casas, praça e cinema. Seu diretor, Herman Mateis, sabia que o progresso e o desenvolvimento da indústria dependia do bem-estar de seus funcionários. Em 1942, a fábrica de Santo Aleixo foi comprada pela família Bezerra de Melo, sob o comando de Otton Lynch Bezerra de Melo, e como em Andorinhas, a fábrica também investiu no desenvolvimento da cidade. No início da década de 1950, Valdemar Lima Teixeira é eleito prefeito de Magé. Graças ao seu empenho e à amizade que mantinha com o governador do estado e o presidente da República, conseguiu trazer verbas para o município e beneficiar Santo Aleixo com obras de pavimentação. Mais tarde, realizou sua grande obra, a construção do Colégio Estadual Joaquim Leitão. Em todos esses anos, a Igreja Católica sempre esteve presente na vida da comunidade, auxiliando os mais necessitados, principalmente nos momentos mais difíceis, como nas epidemias de gripe espanhola e febre amarela. A igreja também socorreu os desabrigados pelas enchentes e desmoronamentos de terras que ocorreram no passado. Assim, sempre foi um porto seguro para quem precisava de ajuda. Em 1960, Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra, bispo da Diocese de Petrópolis, criou em Santo Aleixo a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, desmembrada de Magé, e confiou sua administração ao padre Fernando Janes Alonso. Em 1982, a antiga matriz precisou ser demolida após uma falha de estrutura na obra de sua restauração. Era preciso construir uma nova igreja e o padre Antônio Teixeira Pinto reuniu o povo e fez o desafio de construir uma nova matriz, muito maior que a antiga, uma igreja para o futuro. Diante do projeto da nova matriz, alguns criticavam a sua grandiosidade, mas a maioria do povo resolveu arregaçar as mangas e trabalhar para dar uma nova casa à nossa padroeira. O nosso saudoso bispo diocesano Dom Manuel Sintra celebrou a missa no lançamento da pedra fundamental. Todos colaboraram com a construção da igreja: os grupos jovens, os movimentos leigos, católicos não praticantes, empresas e até mesmo evangélicos de diversas denominações. Foi montada uma barraca de bambu para as promoções de almoços e jantares, tudo para arrecadar fundos para a nova igreja. Foram organizados bingos, leilões, rifas, bailes, festas e várias outras promoções com a mesma finalidade.
Padre Antônio buscava ajuda em todos os lugares. Procurava empresários, artistas, jogadores de futebol, fazia o que era possível para não parar as obras. Enquanto a nova igreja estava em construção, as missas eram celebradas no antigo salão paroquial e mais tarde na própria obra inacabada. As famílias colaboravam com as campanhas do alicerce, das colunas, do piso, das janelas e dos bancos da igreja. Os mutirões eram escolas de comunhão, com pessoas tão diversas, até mesmo com credos diferentes, trabalhando em harmonia com muita disposição e alegria. E assim, com muito esforço e determinação, a nova matriz foi inaugurada. A igreja que parecia tão grande mostrou-se pequena diante do número de fiéis que a lota durante as missas dominicais. Coube ao Padre Moura comandar as obras de acabamento da nova matriz e adequá-la à nova realidade da paróquia. Muitos que participaram da construção da nova matriz já se foram, outros ainda trabalham para vê-la completamente pronta. Mas se ainda há o que fazer, é para que todos tenham a oportunidade de participar dessa obra histórica. Um pouco da vida de cada família católica de Santo Aleixo está escondida nessas paredes. Assim, enquanto vamos construindo o templo, também vamos construindo a igreja dentro de cada um de nós. Na comemoração dos 25 anos da nova matriz de Nossa Senhora da Conceição, devemos olhar para o passado e agradecer a Deus por tudo que foi realizado. Agradecer pelas vocações religiosas e sacerdotais que surgiram em nossa paróquia. Agradecer pela vocação de Dom Paulo Machado, filho desta terra, bispo da Igreja de Cristo. Agradecer pelos sacerdotes que passaram por aqui e por todos os leigos que dedicaram suas vidas à Igreja e à comunidade. Certamente, há muito para agradecer, muito para comemorar e ainda muito mais a construir em nossa comunidade. Que Nossa Senhora da Imaculada Conceição e Santo Aleixo continue a interceder por nós.